Então, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui com os nossos dois palestrantes para o nosso workshop de Lean Six Sigma e Excelência Operacional, que hoje abordaremos o tema de gerenciamento de projetos transformando pessoas para alcançar resultados estratégicos e melhoria da produtividade com o uso do mapeamento de fluxo de valor. Informo a vocês que os nossos palestrantes já se encontram aqui com a gente e, como já é de costume, irei colocar aqui para a gente apresentar o nosso material guia, que servirá aqui para a gente orientar o nosso workshop. Então, hoje, terça-feira, 3 de setembro, o nosso workshop irá abordar esses dois temas: o gerenciamento de projetos, transformando pessoas para alcançar resultados estratégicos, e melhoria da produtividade com o uso do mapeamento de fluxo de valor. Com os nossos dois convidados que já se encontram aqui com a gente, Ítalo Neves e Robson Dias, que já já irei apresentá-los no decorrer de suas apresentações, no decorrer de suas palestras. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e talvez você já esteja conectado comigo aí nas minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, ou mesmo através do meu canal do YouTube. Mas, rapidamente aqui me apresentar, né, para que a gente siga aqui também o nosso ritual. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Alan Neto, sou Master Black Belt, Lean Six Sigma, acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Atualmente atuo também como coordenador de melhoria contínua da Aeris Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil. Já tive passagens aí pela Gerdau Cearense, aqui no estado do Ceará, como coordenador de melhoria contínua e de tecnologia de processos e produtos, pela Ford, especificamente divisão Troller, como coordenador de Income Quality, e atualmente também componho o grupo IREP como diretor sócio consultor e professor na formação de Lean Six Sigma, tanto nas áreas ou, né, nos cinturões de White, Yellow, Green Black Belt e Master Black Belt. Também atuo como professor na pós-graduação, tanto da Unifonor quanto na pós-graduação da Unifor. Mas nós não viemos aqui para falar do Alan, né? Então, já para dar início aqui o nosso workshop, falar aqui um pouco sobre a nossa agenda do workshop, o que é que nós teremos nessa noite. Nesse momento, nós estamos dando início, né? Como nós sempre fazemos às 19 horas e 10 minutos, já são 19 horas e 15 minutos, e teremos duas palestras. A palestra 1 com o Ítalo Neves, que abordará o tema de gerenciamento de projetos, transformando pessoas para alcançar resultados estratégicos. Logo em seguida, a palestra do Ítalo, abriremos aí 5 minutos de perguntas para o Ítalo. Em seguida, teremos a palestra com o Robson Dias, melhoria da produtividade com o uso de mapeamento de fluxo de valor. Também teremos 5 minutos de interação com o Robson e logo em seguida abriremos para debate, perguntas e respostas. Utilizem desde já o chat para deixar aí os comentários, deixar aí as suas perguntas. Aproximadamente às 20 horas e 30 minutos, iremos liberar a senha para o sorteio deste livro, o livro do mestre Haroldo Ribeiro, Guia de Implementação 5S, como formar a cultura do 5S na empresa. Então, nós iremos liberar a senha e o link de acesso ali por volta das 20 horas e 35 minutos, e logo em seguida faremos aqui o nosso sorteio e partiremos aqui para as considerações finais. Então, será essa a estrutura aqui do nosso workshop. Agora, sem mais delongas, vou pedir para que o meu amigo Ítalo Neves, né, já vi que ele já ligou aí a câmera, né, aguarde um pouquinho aí a ansiedade. Vou apresentar o Ítalo, que antes de mais nada, né, dizer que é um amigo, um companheiro, que tive a oportunidade de trabalhar com ele, aprender muito, né, lá na Ford Divisão Troller, e que hoje, já adiantando, CEO da Arcaplast, né, uma grande indústria aqui do estado do Ceará, na área aí de plásticos, né? Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, falando agora sobre o Ítalo, como eu disse, ele é chefe executive office
da Arcaplast, é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará, MBA em Business Intelligence, mestrado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em gerenciamento de projetos e Engenharia de Produção pela PUC Minas. Atuou pela ArcelorMittal como Manufacturing Engineer Trainee, atuou também na Zentrum como Process Engineer Trainee, na Foxconn como Mecânico Design Engineer e na Ford Motor Company como coordenador de engenharia industrial. E como eu disse, atualmente ele é CEO da Arcaplast. Ítalo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É um prazer. Tenho absoluta certeza que ao longo aí da sua palestra nós iremos absorver muito conhecimento, né? E é sempre um prazer a gente fazer aqui esse elo, essa interação aí com essa nossa audiência. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e a partir de agora a sala é tua. Boa noite. Eu que agradeço, Alanzinho, o convite. Colocar aqui já a tela para a gente poder abordar. Me confirma, Alan, se já está com a tela ok. Sim, estamos vendo perfeitamente. Vendo e escutando Ótimo. bem. Perfeito, gente. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que o Alan, acho não, tenho certeza, o Alan é uma referência no que ele faz. Eu que aprendi muito, inclusive, o meu, como é o nome? Green Belt eu fiz com o Alan. Então, foi incrível. Eu acho que estudar com o Alan aí é uma oportunidade ímpar e para mim foi uma experiência maravilhosa. E agora vamos começar a nossa apresentação. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco a respeito aqui do que a gente vai abordar. Então, gente, a gente vai bater um papo sobre como transformar pessoas para que elas obtenham resultados estratégicos, né? E principalmente onde é que o gerenciamento de projetos entra nessa história. Eu acho que o Alan já apresentou bem. O que importa aí para falar de autor é que tenho uma família incrível, sou católico, amo jiu-jitsu, yoga, enfim. Essa é a pessoa aí, Ítalo, profissional, acho que o Alan já falou bem, então não vou me alongar. Mas dentro do que a gente vai discutir hoje, primeiro eu vou fazer meu jabá, a gente vai falar um pouquinho sobre a Arca, para vocês entenderem qual é o meu trabalho hoje. Depois a gente vai fazer alguns alinhamentos sobre a gente vai realmente abordar no trabalho e como é que a gente vai discutir cada um dos assuntos, e depois a gente vai entrar nos cases, que é o que realmente faz sentido abordar aqui, são os casos de sucesso dos projetos e também alguns fracassos que a gente tem que discutir para poder começar a fazer sentido. Bom, primeiro, vamos entender o que é a arca. Se você puder começar o dia de uma forma, vamos pensar, para te ajudar. Oi, Ítalo, eu acho que não está passando, tá transmitindo um vídeo, é isso? O vídeo não passou, Alan? Não, ele tem que ver se está no mesmo painel da apresentação ou se está em outro painel. Quando você der o share, tem que ser direto no vídeo. O som saiu. Entendi. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vamos lá. Agora sim.
Tá, ele tá sem som, tá, Ítalo? A audiência tá avisando aqui. Eu acho que na hora que você dá o share, é lá embaixo ele pede para, ele pergunta se é para entrar com som. Vamos deixar para continuar, né? Mas, enfim, essa é a Arca. Ele é um grupo de mais de 400 colaboradores diretos e indiretos, né? A gente tem uma capacidade produtiva de mais de 10 milhões de produtos por ano. Hoje estamos em 14 estados do Brasil, a gente só não está no sul, e tem um mix de mais de 2 mil SKUs, divididos em 6 marcas, né? Essas são as marcas que a gente Plash atualmente, então estamos em todos os segmentos aí da utilidade doméstica, desde brinquedo até o pet. E o nosso slogan é a mais querida do Brasil, em todos os momentos, sempre com você. Então já fizemos o nosso jabá, vamos começar a nossa apresentação e precisamos alinhar aqui como é que vai ser a nossa conversa. O principal que vocês podem esperar aqui é que a gente vai começar a trabalhar olhando a visão do CEO. Então, eu quero que vocês se ponham na minha cadeira e a gente vai estar abordando ali os assuntos, olhando as lições aprendidas de todos os projetos que a gente teve no contexto da criação do ecossistema da Arca. Então, o que é que eu sugiro a vocês? Identifiquem tudo que vocês podem aprender, coletem todos os dados, analisem o que faz sentido para vocês e depois desenhem algumas conclusões que no final vocês podem tirar algumas dúvidas. Mais uma vez, começamos pelos resultados e depois a gente vai falando qual foi a estratégia para cada um deles. E aí é interessante entender de onde é que veio essa apresentação. Bom, na criação do grupo Arca, e vocês vão ver que hoje a gente não é só Arca Plast, nós somos mais de 18 empresas, a gente teve aí uma gama de projetos e programas aos quais começamos a interagir e tivemos, obviamente, no final de todos os processos, uma reunião de lição aprendida, uma grande revisão. E aí a origem desse estudo que vocês estão a assistir agora veio desse material, né? Lá a gente viu o que é que a gente aprendeu com os projetos até agora, o que é melhorar, ou replicar e quais foram principalmente os fatores críticos de sucesso. Lembrando sempre, né? Nessas revisões a gente não só tratou documentação, que é o que é normal, né? Pegar a documentação projeto e começar a estruturar ali em dados para poder tratar no final. A gente recebeu feedback, review, opinião, até os sentimentos das pessoas que participaram dos processos. Por isso, essa visão mais humanizada que aconteceu no decorrer, para que a gente consiga replicar de forma mais eficiente, já que todo projeto ele é feito por pessoas e para pessoas, tá? Então, uma vez introduzido aí como é que a gente vai com a apresentação, eu defino aqui que a gente vai trabalhar sempre na etapa de retrospectiva, obviamente, né? E o case zero, é mostrando quais são os resultados de cada um desses cases e o que é que a gente aprendeu vai ser esmiuçado em cada um dos cases até o case 4. Então, vamos entender agora como é que foi criado o ecossistema Arca, né? Bom, primeiro, a gente vai estar trabalhando a etapa retrospectiva, tá? Então, a gente está lá no fim, quando tudo deu certo, agora já em 2024. Qual era o problema que a gente trabalhou principalmente? Como manter essa perpétua? A gente está falando de um grupo que tem mais de 30 anos de existência. Então, tudo muda, todo o cenário, tanto macro quanto micro cenário, ele mudou durante o decorrer da vida útil. Para manter ela funcionando e em plena atividade, a gente tem que entender esse cenário que a gente está trabalhando hoje. E esse cenário é realmente catastrófico. Então, quando a gente fala do cenário que fala plena consolidação, uma massiva perca de participação de mercado. Então, a gente tinha ali concorrentes subindo do sul do país para o Nordeste, já fugindo de uma concorrência que está vindo para o Brasil massivamente, não só no nosso nicho de transformação de plástico, mas em todas as indústrias. Então, esse é o cenário do Brasil atual, não só no Nordeste, país inteiro, que a gente tem que trabalhar dentro dos projetos estratégicos. E aí, como é que a gente enxergou ali? Bom, o detalhamento da nossa estratégia vai ser diversificar e verticalizar para entender essa perpetuidade. Qual o risco principal enfim, se esse projeto não der certo? É a morte do negócio. Então, entender que o ecossistema organizacional é para a gente poder encontrar perpetuidade foi um dos artifícios que a gente
criou aqui dentro do projeto. E aí, a estratégia ela é sempre simples. O encadeamento aí do cenário atual é da Arcamania, que é a nossa loja de varejo, e a Arcaplast. Os dois somados tinham um faturamento aí em 2022 de 80 milhões ano, né? O faturamento foi o KPI utilizado como estrutura base do projeto em geral. E aí a gente foi para a segunda etapa em 2023, né? Onde a gente pensou, bom, precisa de uma estratégia para perpetuidade da empresa. Todas as duas empresas elas já são consolidadas e têm mais de 30 anos de mercado. Elas podem agregar spin-offs. O que, é que são spin-offs? São empresas que nascem de projetos incubados em outras empresas. Essas empresas spin-offs elas foram divididas em duas estratégias principais. Uma de diversificação e outra de verticalização. Para poder pegar um market share de um mercado que eu ainda não atendo. Verticalização, eu vou usar meu supply chain para poder crescer tanto para cima quanto para baixo na minha cadeia de suprimentos. Fazendo isso, em 2023, nós criamos 6 empresas, né, no total, fazendo com que o grupo gerasse 8 empresas, aumentando o nosso faturamento de 30 milhões ano para 120 milhões ano. Todas essas estratégias elas estão segmentadas, depois podem ser compartilhadas, é público o resultado, mas o interessante é na primeira sprint que a gente colocou, que foi um sprint anual, esse cenário já foi positivo. Porém, no segundo ano de sprint, nós tivemos um resultado de quase duplicar o faturamento do grupo inteiro, fomos para 170 milhões ano, e a complexidade de tudo isso é o que a gente vai abordar dentro dessa apresentação, onde nós tivemos mais de 298 ads e 18 programas, tornando aí uma nova empresa. Bom, além desse resultado de faturamento, tivemos outros resultados, né, que a gente trabalhou para 2024, onde a gente aumentou nossa presença física em mais de 5 estados, criou uma economia circular a partir da reciclagem, teve expansão em 100% tanto nas lojas físicas como na indústria, e teve o EBITDA e o ROIC quase duplicado aí nesse ano. Então, a coisa que a gente pode falar aqui é, você é seus resultados, a gente está entregando o resultado aí inicialmente para você, que o projeto já é sucesso, agora vale a pena estudar quais são as boas práticas e também o que a gente fez de errado para vocês não replicarem nos projetos de vocês. Primeiro business case que a gente vai trabalhar é o evento do coelho. E aí a gente fala de contexto aqui. A gente vai trabalhar a etapa de iniciação do projeto. E aqui a descrição do problema que a gente trabalhou foi o que é, principalmente, né, como saber qual projeto vai fazer sentido ali para a gente. Então, cara, existem N projetos toda a vida, várias que são trazidas por N gestores e todos são incríveis, né? A dificuldade para a gente de entender o que é que vai conseguir gerar um novo negócio, que gere revenue, que vale a pena a gente colocar os recursos que é escasso, ela é muito difícil. Porém, a gente entendeu ali no detalhe que contexto gera escopo. E aí vai, talvez, a primeira dica que a gente entendeu aí na nossa lição aprendida. O contexto sempre vai gerar escopo e o contexto ele está inserido na análise de cenário. E aí os riscos é falha na otimização da tríplice restrição, ou a gente vai ter que mudar o projeto, ou perde em custo, ou perde em tempo, e as soluções propostas, a gente vai falar sobre análise dos riscos instalados, cisnes negros e antifragilidade, do Nassim Taleb, organizações ágeis, que vai ser abordado um pouquinho mais à frente também, e as disciplinas de valor de Tracy e Wiesnerman. Bom, iniciando, né, a gente fala o quê? O cenário de 1980 até 20 é um cenário de mundo VUCA. Então, ele era matematicamente fácil de se modelar. Ele é ambíguo, ou seja, eu tenho sempre duas opções, ou é quente ou é frio, o mercado está bom, ou é polarizado ou não. Ele é complexo, porém modelável, incerto e volátil, ou seja, a decisão que eu tomo hoje, ela não vai ser a decisão que eu vou tomar talvez mês ou dois, mas essa volatilidade ela consegue ser modelada. Uma vez que a gente entende isso, a gente sabe que as análises de macroambiente e microambiente, elas conseguem ser feitas através tradicionais, como a de microambiente para SWOT e a macro Pestel.
Esse cenário, ele obviamente já tinha sido adaptado, já que a gestão tradicional até 1980, ela tinha um escopo travado, então você não podia mudar nada do projeto custo e prazo, o projeto atrasou ou o custo aumentou, isso aumentava. E nessa transição, a gente tem a gestão ágil, onde a gente tem custo e prazo com restrições fixas, e o corpo vai se modelando, assim como a volatilidade ali no texto geral. Porém, o que a gente o trabalho é que essas restrições não existem. Então, toda vida, o gestor do projeto ele estava louco, ensandecido, porque, além do escopo, ele teria que aumentar o custo do projeto, o prazo do projeto, então ele mexia em realmente tudo do projeto toda hora. E a culpa, muitas vezes, né, e eu digo quase 90%, não era do gestor, ele não é um gestor de projetos, né? Ele só fez o gerenciamento a partir de um cenário qual não está completo. Então, essas análises, elas são pertinentes, elas são viáveis, porém, não é a análise completa hoje. Isso porque nós não estamos mais no mundo VUCA, nós estamos no mundo BANI. E o mundo Bunny, né, e por isso o contexto do coelho, ele é frágil, ansioso, não linear e principalmente incompreensível ou de quase impossível modelagem matemática. Entendendo isso, a gente trouxe aqui para a nossa análise, né, e aí já falando do que a gente apresentou nos nossos projetos, novas ferramentas de análise que vêm, na verdade, para poder complementar a SWOT e o Pastel. Para cada um desses tópicos, a gente vai ter ali, para fragilidade, a antifragilidade, do Nassim Taleb. Ansiosidade, a gente tem a agilidade que já é trabalhada nos projetos, porém, precisa ser aplicada a nível organizacional, como o Talu trouxe. A não linearidade traz a lógica dos cisnes negros e a incompreensibilidade traz as disciplinas de valor. E aí a gente tenta exemplificar um pouco aqui, óbvio que eu não vou conseguir trazer todas as planilhas para a gente debater, uma pincelada de como aconteceu no passado. Então, para antifragilidade, o que a gente usa de metodologia é a análise dos riscos instalados. Então, toda vida que eu tiver um risco instalado dentro da minha organização, criar uma outra organização que vai suprir o risco que essa não tem. Então, os novos negócios devem mitigar os riscos da organização principal. A gente usa como exemplo o nosso escritório de vendas interno, que nasce de uma análise como essa. Na agilidade, a gente vai falar muito mais ali no próximo tópico, mas as organizações elas precisam de agilidade. Não adianta eu ter projetos ágeis com Scrum, Kanban, Sprint, quando tudo vai subir lá para o diretor para dar a canetada. Então, tudo trava. Ou a organização interage ou os projetos não são. Então, a gente viu aí que precisava de um para todos os nossos negócios. E isso, por isso foi criado o Centro de Serviços Compartilhados. Já a modelagem do cisne negro, né, e também é uma modelagem matemática muito robusta, ela fala da intangibilidade da arte perfeita. Isso quer dizer o quê? Nenhuma empresa ela enfim, robusta o suficiente para atender a todos os cenários. Aí vamos trazer aqui, por exemplo, um exemplo de um previsível como um cisne negro, a própria pandemia, né? A gente passou por um perrengue grande na pandemia, criamos o nosso e-commerce e o chatbot durante a pandemia, conseguimos nos adaptar a isso, mas muitas empresas, parceiros nossos, inclusive, eles pereceram porque não conseguiram se adaptar em tempo recorde. Então, hoje, a gente faz modelagem prévia de possibilidades de fatos imprevisíveis, né? E as disciplinas de valor, a gente está falando aí das alavancas de valor que fazem com que a gente aumente, dificulte ali a entrada de novos entrantes no nosso mercado para manter ou aumentar a nossa vantagem competitiva. Colocamos aí como exemplo a transportadora como um dos negócios que a gente colocou para poder suprir o supply chain e aumentar a nossa vantagem nas entregas e, inclusive, a nossa perspectiva dentro do país. Para exemplificar uma das ferramentas, né, dessas quatro que eu trouxe, a análise a partir da intangibilidade da robustez perfeita, ela parte do princípio de que as empresas são ou frágil, ou robusta, ou resiliente, né? Ou taça de cristal, pedra, ou pato de borracha. Na fragilidade, você sofre com qualquer volatilidade, né? Na robustez, você consegue se manter, porém você não cresce. Na resiliência, você cresce temporariamente, porém você volta à ordem normal quando aquele caos passa. E o objetivo é chegar à antifragilidade, se adapta e evolui como organização quando você está nesse processo. Ítalo, exemplifica para mim.
Bom, dois ecossistemas que foram criados, pensados em Nassim Taleb, na antifragilidade, foi o ecossistema do iFood e da Uber, né? Que vê sempre em uma ameaça uma oportunidade. Como assim, Ítalo? Bom, a Uber, ela trabalha com serviços de transporte, né? Utilizando aí o carro de terceiros. Ela viu que o transporte de terceiros ele estava começando a diminuir para fazer entregas. Então o cara não ia mais pegar um Uber, ir lá entregar e voltar. Ele preferia, às vezes, pagar um motoboy. O que foi que ele fez? Criou o Uber Entregas. Depois do Uber Entregas, criou o Uber Flash Moto, que faz as entregas por ele. Ou seja, ele transformou um risco do negócio dele em uma oportunidade de um novo negócio, fazendo com que o ecossistema como um todo se transformasse em antifrágil. E isso eles fazem em todas as vertentes, né? O cara mais andar de carro, ele entrou no transporte aéreo, no transporte marítimo. Então, essa construção do ecossistema se tornando antifrágil, né, vai fazendo com que a estrutura do negócio se torne mais, eu vou dizer, palpável, né? E aí foi onde nasceu o nosso ecossistema. A gente pensou também num contexto muito parecido com o da Uber e do iFood, né? Para que todos esses projetos se transformassem em empresas e elas nos tornassem um ecossistema antifrágil. Como ferramenta de execução, dentro dessa revisão, a única coisa que a gente trouxe aí de aplicação pertinente foi o Rolling Forecasting, ou seja, a maioria dos projetos a gente define um budget para ele, diz, ó, vai custar R$ 1 milhão e tem que ser em um ano. A gente viu que isso do BANI, isso não funciona. Por quê? Porque tudo está mudando muito rápido, imprevisivelmente. O que que a gente tem que fazer? Durante cada uma das etapas de revisão do processo, a gente precisa fazer revisões não só de escopo, mas de custos e de prazos. Isso já é feito dentro das organizações, onde a gente faz o rolling forecast, vendo como é que está o faturamento e tudo mais. Essa aplicação sendo trazida para os projetos faz com que a gente tenha não só uma entrega mais assertiva, mas também um desenrolo mais assertivo do prazo e do custo. E aí, no final, a gente fala aí desse case que o frágil deseja tranquilidade, o antifrágil cresce com a desordem e o robusto não se importa muito, né? Que é o Nassim Taleb, o pai da antifragilidade. Segundo case, fala da complexidade do projeto da NASA, né? Aí eu não sei aqui onde é que eu boto esse áudio, fiquei meio triste, mas vou colocar aqui para vocês como é que era a sala de planejamento lá da Arcaplast, tá? Bom, descrição do que é o case do projeto da NASA, né? A gente está falando aqui de uma revisão da etapa de planejamento, né? O problema maior é que o planejamento sai inexequível, né? A assertividade de escopo era zero. E aí, qual era o cenário lá? Existia uma distopia entre o plano e a execução. E eu vou mostrar para vocês por quê, né? Detalhamento. Complexidade mata o projeto. Então, quanto mais complexo for o projeto, com mais difícil de explicar, mais difícil de executar. Os riscos, falha na otimização também da tríplice restrição. O que a gente proposta, né? Cascateamento do sistema de gestão corporativa, design organizacional aplicado ao projeto, BSC com time de planejamento, análise de AP através do método das alavancas de Val e também o método KISS. Aí agora, olha como é que era a nossa sala de planejamento. São gerente de logística, o Alan do lado. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é que era a nossa equipe de execução, tá? Vamos lá. Então, assim, existia um oceano entre essas duas equipes, né? E o que foi que a gente percebeu, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker já nos falava isso. E a nossa cultura ela não estava alinhada entre o planejamento e a execução.
Dentro desse aspecto, o que foi que a gente fez? A gente adotou os 3 acrônimos principais aqui da simplificação dos projetos, né? O DRY, que é Don't Repeat Yourself, ou seja assertivo, não seja prolixo, fale uma vez só. Keep it simple, mantém simples. Não adianta fazer coisa da NASA se não consegue executar. E you ain't gonna need it. Faz somente o necessário. É por isso que a sprint existe, que o método ágil existe, para que a gente tenha revisões e melhorias. A primeira tem que ser factível, né? Então, o básico simples e direto. E além disso, a gente fala de cultura, a gente tem que entender que o projeto ele tem que estar associado dentro da cultura organizacional. Então, não adianta criar uma salinha ali dentro da empresa, deixar todo mundo trancado e dizer que aquele projeto ali ele vai germinar. O projeto ele tem que fazer parte da metodologia organizacional e tem que estar dentro do mapa estratégico, fazendo parte da missão, visão e valores como um todo do sistema de gestão corporativa. Uma vez que você tem ele inserido ali, você tem também que criar um design organizacional para o projeto. Então, às vezes, a gente criava o projeto e não criava a estratégia, não fazia uma estrutura, não tinha processo, era só mais um projeto que tinha que ser entregue. E o principal, não tinha sistema de recompensa. Então, o gerente preferia ali entregar as rotinas dele, no qual ele ia receber uma premiação, a PLR, no fim do ano, do que entregar o projeto que ele não ia ganhar nada, né? No máximo, ele ia ganhar um caroço se não entregasse. Esse ajuste do design organizacional faz com que o projeto faça parte também da essência do sistema de gestão corporativa. E no final, o projeto também tem que ter um mapa estratégico, onde ele não tem só a entrega principal, ele tem umas entregas secundárias que vão se alocando dentro das entregas do BSC da empresa, fazendo com que tudo se entrelace no final. E a gente fala de uma das maiores sacadas aqui do projeto da NASA, né? Quem está dentro do projeto ou é promotor ou detrator, raramente ele está neutro. E a gente usa o NPS, que é uma ferramenta utilizada para mensurar, né, o engajamento do marketing, né? A gente usa dentro do projeto para entender se as pessoas que estão dentro do projeto elas estão promovendo o sucesso do projeto. E aí existem inúmeros motivos nos quais um dos membros do projeto ele pode não querer que esse projeto dê certo. 90% deles são, ou ele está insatisfeito com o chefe, com o projeto, alguma coisa que aconteceu na empresa, ou então ele tem hábito e apego e não quer que aquele projeto aconteça porque ele não quer aquela mudança. Essa avaliação quase nunca é feita. Então, as pessoas estão participando de projetos e a gente olha tudo, olha escopo, olha fornecedor, olha para todo mundo, só não olha para a equipe, para ver se essa equipe realmente está querendo que esse projeto aconteça. E a gente fala do fator humano, que é o principal fator nos projetos para que tenha esse sucesso, né? Então, buscar com que o NPS seja validado é importantíssimo que as pessoas estejam satisfeitas dentro do processo. Para isso, o que foi que a gente fez? A gente pegou a EAP, que é, na verdade, só uma estrutura ali, né, o breakdown structure do projeto ali, e jogou dentro de um mapa de jornada do cliente, onde a jornada de cada um dos caras que estão dentro do processo daquele projeto, ela vai começar a ser avaliada. Então, tu diz, pô, cara, você gostou dessa mudança do projeto? Às vezes o cara do marketing, que é o gestor daquela mudança, diz, cara, não gostei. É quase 100% de certeza que essa mudança ela não vai ser bem efetuada e provavelmente esse projeto não vai ser entregue no prazo, vai ter mais custo. Quem é responsável pela modificação ou pelo projeto tem que estar ligado nisso. Porque uma vez que o projeto não é entregue, a gente vai procurar o que foi que aconteceu. Por muitas vezes a gente conseguiria modificar o resultado do projeto só tendo uma comunicação efetiva com as pessoas que estão dentro dele, tá? Então, essa ferramenta do mapa de jornada, ela é uma ferramenta que a gente está utilizando, está tendo muito sucesso, porque a maioria dos problemas são resolvidos através da colaboração. Então, fica aí do case 2, Keep It Simple Stupid, né, da Clarence Johnson. No nosso case 3, a gente tem a história do projeto ágil versus a organização ágil. E aí a gente entra na etapa de execução. Não adianta, a gente não vai conseguir executar projetos com agilidade em empresas estáticas, né? O cenário sempre vai ser o quê? Uma organização profissional na qual depende de uma estrutura hierárquica centralizadora, né? Versus um projeto ágil que precisa de muita velocidade. Detalhamento, né? Que ninguém age com a perna só. A gente está sem direção e desperdício, a gente precisa de geração de valor, né? A gente vai perder eficiência, que é o objetivo desse case. Qual é o risco? Sempre vamos perder o projeto em escopo, custo ou então em tempo.
Quais são as soluções propostas? A Lalu, né, junto com as organizações ágeis, e também vamos falar um pouco de ambidestria aí com o O'Reilly. Quando a gente fala de organização ágil, né, a gente está falando de uma estrutura mais celular. Ela funciona muito mais parecida com um organismo. As estruturas antigas ou uma empresa mais burocrática, ela funciona mais como uma máquina, onde ela tem um cérebro que vai processando tudo através de uma burocracia e todas as decisões descem em top-down e sobem também para poder serem tomadas novamente. Isso leva tempo. Numa estrutura mais orientada a um organismo, nós temos células de controle e cada célula ela trabalha colaborativamente com as outras, fazendo com que as tomadas de decisões sejam descentralizadas. Isso dá celeridade, não só como as rotinas. Não adianta colocar um projeto, uma célula de projeto dentro de uma estrutura hierarquizada e achar que ela vai rodar em forma ágil. Não adianta. E aí, como é que uma estrutura ágil funciona, ou um mindset ágil, né? Primeiro, a gente tem o cliente no centro. A gente sabe que tudo vem, ou você é dentro de um processo fornecedor ou cliente. E o cliente, ele tem que receber geração de valor de uma forma categorizada. Uma vez que você entende que a autonomia dos grupos, né, e que eles têm que ser autogerenciáveis para que eles consigam fazer essas entregas de geração de valor, a colaboração, o segredo para que essa passagem de bastão ou essa passagem do entregável do processo para o outro do projeto, ela seja feita de forma eficiente, você começa a estruturar ali a cultura do erro, que é o nosso último case, porque tudo vai ser na base da experimentação. Então, eu estou te passando um processo dentro do projeto, é a primeira vez que eu faço, rodou bem, mas aí a gente vai conversando, vai colaborando, vai fazendo com que o projeto melhore. Na revisão 2, 3, ele já está tendo ali um nível de aprendizagem maior e o teste vai concluir um entregável muito mais assertivo. E aí a gente fala, o que é que incentiva a agilidade, né? Principalmente dentro de um contexto organizacional. Tem que ter definição clara de responsabilidade, principalmente um bem feito, transparência e comunicação, não só dentro do projeto, mas no contexto geral da organização, aprimoramento de habilidades dentro do projeto e fora dele, a otimização e agilidade de tomada de decisões, já que vão ser feitas de maneira colaborativa e descentralizadas, e o alinhamento entre o modelo de negócio e objetivos estratégicos que a gente já viu no case anterior, que a gente tem que ter ali um BSC com os dois. Aqui a gente fala, como o Lalu falou, que é a maneira como as informações fluem ou não nas organizações, que nos mostra como suposições conscientes ou inconscientes moldam as práticas organizacionais. Então, não adianta dizer que você é ágil e as informações não fluírem dentro da sua empresa. Precisa de agilidade real, né? A segunda parte desse case, a gente vai falar sobre o trade-off entre excelência operacional, né? E isso aqui, todo dono de empresa, ele passa. Na excelência operacional, você está olhando aqui para o curto prazo ou para o resultado de amanhã, que você tem que faturar para pagar a conta. E na inovação, você está olhando médio a longo prazo para manter tua empresa saudável no futuro, né? Esse trade-off aqui, quando ele é bem gerenciado, ele é chamado de ambidestria. Inovação e excelência operacional, a gente chama dentro da exploration e exploitation, né? O exploration, que é a inovação, ele é obrigatório dentro dos projetos, já que é ali onde vai começar a ser trabalhado o que vai ter no futuro. O exploitation está dentro das rotinas, assim como Falcone já trazia, né? Mas na ambidestria, o que é que a gente traz ali, principalmente na parte de inovação? A tentativa e erro, a velocidade ou agilidade, startup, né? Ou seja, os spin-offs, eles são, eu vou dizer, características do exploration que a gente tem que começar a utilizar. E as descobertas são primordiais para que a gente tenha depois um crescimento no exploitation. E aí, por fim, a gente fala que a ambidestria organizacional é a capacidade da organização em gerenciar tanto melhorias incrementais e contínuas, quanto desafios radicais e descontínuos ao mesmo tempo. É lidar com o presente e com o futuro ao mesmo tempo e saber como se virar no jogo. Para o nosso final, né, nós temos aqui o case de cultura do erro, e aí a gente fala aqui que é a etapa de monitoramento, né? A etapa final ali dos projetos, onde a descrição do problema principal é como usar a falha como alavanca de sucesso. Mas eu transcreveria isso como não deixar a mentira se tornar uma cultura da organização. O cenário principal aqui é o medo da falha, né? E o detalhamento, é errar a forma mais rápida e eficaz do sucesso.
né? Qual é o risco? Também perder em custo, processo. Esse aqui talvez seja o case que a gente mais perdeu dinheiro, principalmente pelo medo das pessoas em perder emprego ou em serem condenadas por terem feito alguma coisa dentro do projeto, né? As soluções propostas estão em segurança psicológica, né? Obviamente tem uma cultura do erro muito condensada na empresa e um mindset de crescimento. E óbvio, né? Não importa ter tudo isso se você não tiver um contexto organizacional todo já centralizado. Você tem todo o seu método organizacional estruturado, a sua tábua de metas toda comunicada e definida para que você tenha os controles, né? Dentro da sua, enfim, faz ali os seus fluxos de controle para poder fazer a exigência da melhoria incremental. A gente só consegue melhorar o que a gente consegue controlar. E aí a gente fala, bom, se que eu tenha tudo isso, eu preciso entender que os meus colaboradores, principalmente dentro do projeto, né, a gente está falando de humano de novo, tem que ter um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento. O que isso quer dizer? Precisam ver a falha como uma oportunidade de melhoria. Eles precisam ver também que eles devem, não só podem, aprender tudo que eles precisam para poder desempenhar funções que eles devam fazer. Todos os desafios, na verdade, ajudam eles a melhorar. Esse mindset é o único que faz com que os projetos consigam se desenvolver durante o tempo. Além disso, né, além da pessoa em si, a gente tem que trabalhar o ambiente organizacional como um todo. E aí a gente fala de segurança psicológica, onde a gente tem 4 aspectos principais para avaliar: a segurança em se expressar, em interagir, em aprender e em ser. E aí, gente, é onde a gente começa a enxergar que, às vezes, a própria falha dos colaboradores vem da empresa, né? A gente tem essas perguntinhas aqui que a gente faz durante os processos, enfim, mas é crucial que a gente comece a construir esse espaço de segurança psicológica, que essas pessoas percebam que errar não vai fazer com que elas sejam demitidas. No máximo, a gente vai ter uma reunião de lições aprendidas para que elas comecem a melhorar o processo, porque sem erro não tem melhoria. E aí tem algumas perguntas-chave, tipo, é seguro assumir riscos perante a equipe? Se eu cometer um erro, certamente será usado contra mim? Me sinto confortável em pedir ajuda aos membros desta equipe? São perguntas que vão te dando ali, talvez, um termômetro de como é que está a segurança psicológica dentro do projeto e também da organização. No final, depois que a gente tem um mindset de crescimento, tem também as estruturas de controle e temos a segurança psicológica, a gente pode entrar na cultura do erro, precisa errar rápido, precisa errar pequeno, olhando sempre a mitigação dos riscos, e, obviamente, precisa errar repetidas vezes, porém nunca o mesmo. Dentro disso, a gente fala que segurança psicológica é a crença de que você não será punido ou humilhado por falar com ideias, perguntas, preocupações ou erros. E no final, eu deixo vocês com o vídeo do Karnal para me despedir. Se não estiver escutando, me avise. Não tá saindo áudio, tá, Vitor? Puxa vida. É um vídeo tão bom, mas eu mando para vocês. Manda o E é link isso, pessoal. do vídeo. Muito bacana. Deixa eu puxar aqui para mim. Bacana. Parabéns, Ítalo, assim, pela exposição aí desse tema. Eu acho que você fez isso de uma forma brilhante, é, e muito dinâmica, né? Traz para a gente aqui exatamente, talvez, essa lógica, né, do mundo aí que a gente vem vivendo e que tu trouxe para a gente aí, olhado aí para esse mundo mais bunny, né, das coisas muito ágeis, velocidade, para você trabalhar. E aqui na nossa dinâmica, o Ítalo, geralmente eu faço uma pergunta para a gente abrir aqui os debates, tá certo? E eu queria começar dizendo o seguinte: me parece que faz muito sentido pelo que tu apresentou o slogan da Arcaplast, né? Eu anotei aqui mais ou menos algo do tipo, a mais querida do Brasil. Seria mais ou menos isso o slogan, não foi? Exatamente. A mais querida do Brasil. Por que que eu estou falando isso? Porque ele me parece que traz um slogan de felicidade, traz um slogan de alegria, de liberdade, né? E eu acho que é um pouco de tudo isso que tu trouxe, principalmente agora no final, quando tu traz justamente a história da segurança psicológica. Eu também acredito muito que só é possível você inovar se você acreditar que o erro ele é
necessário para que você cresça, né? Para que você exatamente você desenvolva coisas diferentes. Eu acho que talvez dentro desse mindset ágil, a base para você crescer e para você tornar as coisas cada vez mais ágeis é se permitir errar, né? Aí dentro dessa lógica, eu fiquei encantado aqui com a tua apresentação, eu fiquei me perguntando assim, qual foi o ponto-chave que a Arca Plástica e vocês entenderam, certo? Que precisava fazer essa virada e sair de uma gestão tradicional para essa gestão mais ágil, né? Então, qual foi o ponto de virada e o que é que foi determinante? Que eu acho que são coisas diferentes. O que te fez verdadeiramente virar, né? E o que te consolida depois aí de alguns anos dentro da Arcaplast aí, a partir, né, dessa visão toda ágil, né, a continuar acreditando nesse método, continuar acreditando que é assim, né, que vocês incorporaram tantos projetos, acho que 298 projetos, né? Então, como é que é isso, cara? Qual é o ponto aí que fez essa virada, né? E como é que se mantém nessa lógica? É, acho que a virada de chave para muitas empresas em relação a organizações ágeis aconteceu ali na pandemia, né, Alan? A maioria das empresas não estavam preparadas para o que iriam enfrentar, e aí a gente viu, na verdade, uma obrigação das empresas por sobrevivência de se tornarem organizações um pouco menos engessadas, né? A gente viu a criação de grupos de trabalho online, algumas empresas tiveram que se reinventar em vendas, em produção, enfim, tive uma remodelação completa ali na base da necessidade mesmo, né? Agora, a grande sacada para a Arcaplast foi depois disso, né? Uma vez que a gente começou a entender, pô, faz sentido ver que esse cenário, ali a gente chama de cenário cisne negro, né? Faz Uhum, sentido ver que esse cenário de cisne negro, ou de uma coisa que ninguém pensava que ia acontecer, como impulsionador da empresa. E se a gente utilizasse esse cenário como impulsionador todas as vezes? E se a gente considerasse que a gente sempre tem uma ameaça iminente, prestes a acontecer, e que a gente precisasse agir em relação a ela? Como é que seria a organização se a gente tivesse essa mentalidade inquieta? E aí a gente começou a ter isso uma condução, né? Obviamente, tivemos que ter um processo de maturidade ali, principalmente na segurança psicológica, porque não é normal uma empresa ter um ambiente de segurança psicológica onde você realmente possa errar, e a gente está falando de errar em qualquer contexto, desde operacional até um estratégico, e os eles realmente causam impactos. Mas uma vez que você começa a trabalhar ali com a cultura do erro realmente, onde todos os erros são mínimos, né? Então, tu vai tomar uma decisão, mas uma decisão sempre pequena, faseada, dividida. Tu começa a mostrar, na verdade, para a organização através do exemplo, que não tem problema, né? E só existe o exemplo para começar a conduzir a organização nesse sentido, né? Da segurança psicológica. É o cara errar e tu dizer assim, tá tudo bem, não tem problema, vamos aprender, vamos fazer today, vamos fazer aqui uns 5 porquês e vamos começar a conduzir isso aqui para uma melhoria. E você me entrega a melhoria depois, né? Algo que a gente, inclusive, já viveu, né, Alan? Mas estruturar, densar isso é mais complicado quando você tem vou dizer, um público diverso, né? Então, acho que foi bem disso, foi meio que obrigado, mas depois a gente viu a oportunidade de transformar em algo organizacional e ter essa inquietação como se fosse algo padrão. Tipo, já já pode explodir a pandemia, o que é que a gente faz? uhum. Então, é bem assim que a gente está conduzindo. Legal. Assim, o Ítalo, acho que faz muito sentido o que tu trouxe, né? Aí eu queria trazer agora aqui para um outro viés ainda dentro desse processo aí da cultura de erro, porque eu acho que essa talvez seja, né, inclusive assim, através da tua apresentação, a grande sacada, né? Você entender que verdadeiramente o erro, ele é necessário para você ter uma cultura de crescimento. Como é que é? Porque você é um cara jovem também, a Arcaplast também é uma empresa jovem, né? Já nasceu aí, de certa forma, num mundo um pouco mais dinâmico e moderno, como você me trouxe aí de 30 anos, mas que já vem aí tendo várias, né, plantas espalhadas aí pelo Brasil.
como é que é lidar, né, dentro dessa lógica, dentro de um cenário, né, de pessoas totalmente diferentes, com conhecimentos diferentes, que a gente não está acostumado, Ítalo, porque assim, é fato, a gente vai para a faculdade, a gente vai para os cursos de especialização, a gente vai para os cursos de pós-graduação, mas a gente não está acostumado a viver essa trajetória ágil na prática mesmo, ou melhor, não está acostumado a viver dentro da área acadêmica. Como é que foi, né, conseguir fazer essa transformação através das pessoas? Bom, acho que o turnover, né, a grande virada de chave é quando tu consegue balizar as pessoas através de uma comunicação simples, né? Aí eu vou pro Kiss lá. Quando tu consegue fazer que tudo seja simples o suficiente para que qualquer pessoa entenda, a comunicação começa a fluir. E aí vem uma desconstrução, né, eu vou falar, de cima para baixo, aí tem que ser top-down, de todo mundo que precisa entender que comunicar é diferente de estar ali palestrando, de comunicar é diferente de estar, enfim, em um ambiente acadêmico. A gente tem que comunicar para que talvez o cara lá da execução da ponta que está mexendo na fábrica, ele entenda mais até do que o cara que está do nosso lado. E aí, uma Uhum. vez que a cultura ela começa a permear desse jeito, em pouco tempo, o cara que está na máquina, ele está te ensinando sobre a cultura. Então, Legal, vou dizer assim, esse permear da cultura, ele vem, obviamente, através da vivência, né, da experimentação, mas muito mais essa necessidade da gente se colocar no papel de disseminador da cultura, comunicando de forma clara, simples e eficiente tudo que a gente precisa. Então, os legal. caras precisam entender não só que a cultura do erro é uma cultura boa, mas eles precisam entender que eles estão seguros também como um ambiente, eles precisam entender também que uma cultura de desafio não é uma cultura ruim, e não quer dizer que o ambiente está pior porque você é desafiado, pelo contrário. Então, essa construção que acontece, e aí eu falo, né, até tem a gente tem uma discussão sobre as gerações, né, hoje nós temos a única nós somos os únicos que estamos passando por uma discussão em 5 gerações. Isso nunca aconteceu. Tem gente com 90 anos trabalhando. Então, é novidade para todo mundo. E tem gente com 16 anos trabalhando. Então, tu tem o cara de 90 com o cara de 16. É um conflito geracional absurdo. O cara que usa uma máquina datilografar com o cara que usa TikTok, que nem eu sei como é que funciona. Então, É, tu tem a dificuldade de comunicação e talvez o segredo do sucesso de todos os projetos tá nisso, de você conseguir engajar através dessa padronização da simplicidade, vou legal. colocar assim. Muito bom. Ítalo, obrigado aí, parabéns mais uma vez pela palestra. Eu vi que tem perguntas aí, eu vou deixar para fazer no final. Fica aí com a gente que agora eu vou chamar o nosso segundo convidado, tá bom? Combinado. Até mais. Valeu. Pessoal, vou agora chamar o nosso segundo convidado, que também já está aí com a gente, o nosso amigo Robson Dias. Robson, tá aí com a gente, Robson? Opa, Alan, boa noite. Tudo Beleza, bem? beleza. Pessoal, Estamos aqui. só lembrando, tá? Antes de apresentar aqui o Robson, hoje, ao final do nosso workshop, nós teremos também o sorteio, né, do livro Guia de Implementação do 5S, Como Tornar a Cultura de 5S na empresa, Como Formar a Cultura de 5S na empresa do mestre Haroldo Ribeiro. E será ao final aí da palestra do Robson. Então, para apresentar aqui o Robson, hoje eu estou tendo aqui uma felicidade muito grande, tá, Robson? Porque eu tenho aí a oportunidade de rever dois amigos que há algum tempo já não falava, né? O Robson eu conheci já há alguns anos, não vou falar quantos anos, Robson, porque, né, esses poucos cabelos que me restam aqui podem, né, me comprometer. Mas o Robson também foi parceiro da gente quando atuava como gerente técnico comercial da Metal Mecânica Maia, quando eu atuava também lá na Ford Divisão Trolley aqui do estado do Ceará. Então, antes de mais nada, Robson, é um prazer ter você aqui com a gente, compartilhar um pouco aí do conhecimento sobre melhoria da produtividade com o uso do mapeamento de fluxo de valor, tá? Te agradecer. Mas antes de você começar a fazer também a tua apresentação aqui oficial. O Robson, ele é hoje o Plant Operation Manager da Avante, engenheiro de produção,
Engenharia Industrial pela Unifor, MBA em Gestão Comercial, Administração de Negócios e Marketing na Unifor, técnico mecânico industrial na área de Engenharia Industrial, e já teve passagens pela Zangat Bert como projetista mecânico, como eu disse, gerente técnico comercial na Metal Mecânica Maia, atuou como engenheiro na Metrópolis Empreendimentos e hoje é o Plant Operation Manager da Avante Wind System, que é uma empresa fabricante aí, me corrija se eu estiver errado, Robson, de elevadores, né, de escadas que são utilizadas nas torres eólicas, utilizada na indústria aí, nas torres eólicas especificamente. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Robson. A sala é toda tua. Obrigado, Alan. Queria dar boa noite a todos, né? Agradecer aí por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sabemos que essa hora está todo mundo já cansado, mas vamos ser bem objetivo na nossa apresentação para que a gente possa tirar aqui algumas ideias, né? Algumas ideias. Eu já vou compartilhar aqui a tela para a gente poder já conversar um pouquinho, né? Fiquei feliz aí que tem gente aí do Brasil todo, né? É um grupo aí bem bacana que está por aqui, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui ampliar. Então, como Alan falou, sou o Robinson, já me apresentou aí, também vou pular essa parte. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre melhoria da produtividade, com o uso de mapeamento de fluxo-valor, e acredito que muitos de vocês aí já conheçam, né? Uma ferramenta muito utilizada aí pelo pensamento Lean. Mas antes eu queria apresentar um pouquinho da nossa empresa, para que a gente possa conhecer, né, o que é. O Alan falou, a Avante, ela é uma empresa global, né, que atua no segmento de energia eólica. Atualmente, né, para vocês terem ideia, né, nós temos 5 fábricas espalhadas pelo mundo, uma aqui no Brasil, Ceará, onde nós estamos, uma na Espanha, uma na Dinamarca, uma nos Estados Unidos e outra na China. E essas fábricas são dedicadas exclusivamente à fabricação de equipamentos para as torres eólicas, né? Uma curiosidade que eu gosto sempre de colocar, né, que a Avante, ela foi criada em 1885, né? Então, é uma empresa muito antiga, secular, que já ultrapassou aí muito tempo, né? Muitos desafios. E quando foi agora, nos finais aí dos anos 1900, ela começou, juntamente com todas as outras empresas de energia eólica, né, a surgir ali pela região ali da Dinamarca, da Suécia, da Alemanha, onde foram os primeiros aerogeradores foram instalados. Então, atualmente, a gente já tem mais de 40 mil elevadores, né, instalados aí pelo mundo. Temos mais de 10 mil escadas internas de torres, mais de 20 mil técnicos que já foram treinados por todo o nosso sistema, né, dentro para poder utilizar os equipamentos dentro das torres. E a gente está aí, eu gosto de dizer, a gente está onde o vento sopra, em todos os continentes, para poder atender todas essas regiões, né? E também vocês vão ver, né, que a Avante ela é parte de um grupo, né, chamado Alimak Group, que comprou, né, a Avante em 2016. Né? Então, é um grupo maior que trabalha com toda essa parte de movimentação vertical, um dos líderes nesse ramo no mundo. Né? Então, a gente vê aqui embaixo um pouquinho da nossa distribuição, né, onde nós estamos situados no globo. Como eu falei, aqui no Brasil, né, nós temos uma fábrica aqui no Ceará, né, escolhido estrategicamente justamente porque a maioria dos parques eólicos são instalados aqui no Nordeste do Brasil, né? Então, o Ceará está em uma região muito bem colocada, né? Bem localizada, e daqui a gente consegue enviar nossos equipamentos
para todo o Nordeste, mas, na verdade, todo o Brasil e a América Latina também, né? Então, uma estratégia de estarmos aqui nessa parte do litoral, próximo também da Europa, né? De tudo que facilita bastante todo o processo logístico. Também um pouquinho da nossa capacidade de produção, né? Diferente aí do nosso amigo da Arca Play, da Arca Plástico, né? A gente tem quantidades bem menores, né? Porque quando a gente fala de energia eólica, são unidades, né? Então, só para vocês terem ideia, atualmente a gente tem uma capacidade de fabricar na nossa unidade aqui no Brasil 64 unidades de elevadores por mês, como também, né, conseguimos fabricar 7.680 metros de escada, como essas que vocês estão vendo nessa foto aí na lateral, né? Isso aí é uma foto de dentro da torre eólica. Talvez muitos não saibam, né, que existem esses equipamentos dentro de uma torre eólica, mas depois que a gente vê, né, todo mundo diz que é óbvio, né? Porque como subir para até o topo da torre se você não tiver esses equipamentos. Então, são equipamentos assim realmente fundamentais para todo o funcionamento, né, manutenção, instalação dos aerogeradores. Antigamente as torres eram mais baixinhas, eram mais baixas, né? Começaram aí com seus 50, 70 metros de altura. Então a gente subia por escada, mas à medida que elas foram evoluindo, né? As tecnologias evoluindo, os aerogeradores foram aumentando de tamanho e hoje a gente tem torres aí até 200 metros de altura, né? Então imagine se a gente tivesse subido escada essas torres. Então por isso atualmente todas as torres, né, as novas torres já possuem elevadores, né, que vão levar todos os técnicos, as peças, tudo que for necessário para a parte superior da torre, tá? Então, é só vocês saberem um pouquinho, né, entender um pouquinho do nosso negócio. Então, agora vamos entrar um pouquinho no que a gente veio falar hoje, né? Mas queria dizer assim que, como a gente é uma empresa global, a gente teve um desafio global, né? Então, todas as nossas empresas do mundo, as cinco fábricas, né, recebeu um desafio para que a gente implementasse, né, dentro das nossas fábricas, a filosofia Lean. Então, o nosso diretor operacional fez vamos dizer assim, esse desafio para todos nós, né, que a gente deveria implementar pelo menos as ferramentas básicas do Lean, para que a gente pudesse ter uma forma, vamos dizer assim, equalizada entre as fábricas, né? Porque a gente via que alguns países já utilizavam algumas ferramentas, outros não, né? Então a gente percebeu que precisava ter um padrão, né, básico pelo menos. Então ele nos desafiou dizendo que a gente precisava, né, implementar pelo menos, né, as ferramentas, né, do 5S. E aí estou feliz aqui, Alan, também, né? Você disse que já vai sortear aí o livro do 5S, né? Do professor Haroldo, e é uma honra, assim, né? De poder estar falando aqui com ele também, que está presente aí na live, né? Que eu vi que é o nome dele, não sei se é ele, mas acredito que sim. Então, assim, é uma grande honra. Eu vou, E a o gente está Robson, já... Sim, pode eu falar. vou te interromper só para confirmar. O Haroldo é nosso parceiro aqui assíduo todas as terças-feiras, viu? Ah, que Ele bom. está aí com Então, a gente. a responsabilidade aumenta, né? Então, a gente fez, né, também essa parte da implementação do 5S como base, né, para todas as outras ferramentas. Trabalhamos também com a implementação da gestão visual, né, onde a gente tem todas as áreas, todos os setores são apresentadas através de uma forma visual. O gerenciamento diário, né, também, onde tem toda uma rotina de trabalho, de verificar tudo, né? Então, a gente vem trabalhando com isso. E depois, a gestão de ideias, melhorias, sugestões, né? Toda essa parte aí, utilizando o ciclo PDCA, todas as ferramentas necessárias.
E também, que é o que nós vamos falar hoje, o mapeamento de fluxo-valor em alguns processos, tá? Então, assim, a gente teve, né, que ser desafiado a fazer tudo isso daqui lá, foi uma experiência fantástica, e a gente, né, foi fazendo cada etapa, né? Isso aí foi um processo aí de mais de um ano para conseguir implementar essas principais ferramentas e também o mapeamento do fluxo-valor, que a gente vai falar um pouquinho. Em outras oportunidades, a gente pode falar sobre as outras ferramentas, né, Ana? Então, o propósito do nosso projeto, né, foi o quê? Foi aumentar a produtividade e otimizar a logística de transporte utilizando o mapeamento de fluxo-valor no processo produtivo das escadas, né? Das escadas de alumínio que nós produzimos para as torres eólicas. Então, a gente escolheu um processo, né, de todos os processos que a gente tem na fábrica e fomos trabalhar nele. Claro que todo projeto Lean, né, a gente precisa formar uma equipe, né? Então essa aqui foi a equipe que a gente escolheu, né? Uma equipe multifuncional, onde a gente tinha pessoas aí de diversos setores da fábrica, né? Desde os operadores, pessoal da logística, pessoal do planejamento, né? E todo mundo aqui que estava junto, né? Tínhamos também um apoio, né, de uma consultoria, né, que a gente contratou para dar toda essa parte de embasamento, treinamento técnico, né, para essa equipe, né, e para os outros também, e que é o pessoal aqui do Core B, do Arthur, que alguns devem conhecer. Então, esse aqui foi o time escolhido. E falando um pouquinho do próprio mapeamento de fluxo-valor, né? Como a gente está vendo aqui, tem muitas pessoas, com certeza muitos experts aqui, mas eu vou pedir licença para poder repetir um pouquinho aqui o conceito, né? Para aqueles que talvez ainda não conheçam, né? Então, o mapeamento de fluxo-valor é uma das ferramentas que a gente utiliza para a melhoria dos processos, né? Então, feito de uma forma muito simplificada, né? A gente vai falar aqui de uma forma simples, que a gente vai fazer como uma fotografia do momento atual do processo produtivo, né? Então, o que é que a gente faz? Através de diagramas, como esse que vocês estão vendo aí, né? A gente vai fazer todo o desenho, desde a chegada do pedido do cliente, colocado no planejamento, né, da fábrica, depois a compra dos materiais, envolve ali os fornecedores, a entrega das matérias-primas, o processo em si dentro da fábrica, depois a parte logística, entrega para o cliente, né? Então, tudo isso é mapeado. Como é mapeado, né? A gente vai verificar exatamente quanto tempo é que se gasta, qual é esse processo, qual é o tempo do processo, o tempo de ciclo, né? Então, tem toda uma metodologia por trás dali, em que a gente tira essa fotografia, né, de como está esse processo, né? Para quê, né? A gente vai tirar essa fotografia primeiro para entender em que situação nós estamos no momento, para que depois a gente possa fazer um novo desenho, que é um desenho futuro, ou seja, aquilo que a gente quer chegar, né? Através da forma que a gente vai enxergar do jeito que a gente está hoje, nós vamos aprender a enxergar, que eu vou já falar para vocês o que é aprender a enxergar, e depois que a gente aprende a enxergar, a gente vai desenhar um mapa futuro. Então, o que a gente precisa fazer para chegar naquilo que a gente precisa, né? E aí, é claro, que tudo isso que a gente faz é pensando naquilo que agrega valor ao cliente. Tudo que agrega valor ao cliente, a gente vai realmente deixar dentro desse processo. Aquilo que não agrega é exatamente isso que está nos atrapalhando e não está nos tirando a nossa eficiência, e a gente precisa tirar, né? Então, só para vocês guardarem um pouquinho essa informação, nós fizemos, né, o nosso mapa, né? Está pequeno aí, talvez vocês não vão conseguir ler bem, mas eu acho que é mais representativo. E o importante é que a gente possa entender aí que nesse processo de fabricação das escadas, nós levávamos aí 5 dias úteis, né? Ou seja, uma semana, para produzir 7 conjuntos de torres, né? A gente vai falar por conjuntos, para vocês terem essa ideia, mas que isso equivale a 720 metros de escada, né? Uma fabricação contínua ali todos os dias, né?
produzindo somente esse mesmo produto, a gente conseguia fazer 6 torres, né? 6 escadas, 6 conjuntos de escadas para a torre. Então, essa informação a gente precisa guardar aí, que é para a gente poder verificar no futuro como ficou, tá bom? E aqui você vai enxergar, né, cada processo, né, quais são os operadores que são utilizados, o tempo de ciclo, né, o tempo do processo, cada momento que foi medido. Esse trabalho a gente fez todo com a própria equipe, né, que foi formada. E aí, como eu disse, né, depois que a gente enxerga, que a gente começa a ver como é que está o nosso processo, a gente precisa aprender a enxergar esse processo, né? Então, isso aqui, para mim, é uma das grandes sacadas, né? É uma das grandes vantagens aí que o Lean traz para nós, né? E é o quê? É como, às vezes, a gente vê uma coisa, mas não enxerga, né? Então, ele nos ensina a enxergar, né? Como é que a gente vai enxergar? Então, a gente enxerga através dessa outra, né, metodologia aí que existe dentro do Lean, né? Que são os 8 desperdícios. Então, esses desperdícios nos faz enxergar de uma maneira diferente aquele processo que a gente via ali todos os dias, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, puxa vida, estou aqui todo dia, trabalho aqui, já tive tudo que é ideia para melhorar o processo, né? Já fiz, né? Mas, na verdade, depois que você começa a entender esses desperdícios, você realmente parece que amplia a visão, né? E começa a ver aquilo que você não enxergava, né? E o que seriam esses desperdícios, né? Então, aqui a gente vê, né, que são desperdícios relacionados à superprodução, às vezes a gente produz mais do que é necessário, estoques desnecessários, muito transporte, e aí pode ser internamente ou externamente, transporte exagerado, né? Muito defeito, problema de qualidade, retrabalhos, processos que são feitos sem necessidade, desnecessários, muita espera entre os processos, né? Às vezes a gente tem os processos desequilibrados, se faz muito de uma coisa, outro processo seguinte fica esperando, e também movimentos desnecessários, pessoas que trabalhem fazendo movimentações que não é necessário fazer e que perde tempo com isso. E também a gente inclui aí, né, esse último desperdício como um desperdício intelectual, né? Porque muitas vezes a gente tem ali o operador que está fazendo as peças, né? Ou então uma pessoa que é de outro setor, e às vezes ninguém perguntou para ele, né? Dizer, olha, como é que eu poderia fazer melhor isso daqui, né? Então as ideias são perdidas. Então isso também é um desperdício, né? Se você não está aproveitando a capacidade das pessoas que estão ali executando as tarefas, para elas também interferirem no trabalho para melhorar, né? Também está desperdiçando, né? Então, em cima desses desperdícios, nós fomos novamente olhar para o nosso processo, né? E aí vocês veem aí uma lista aí enorme, né? A gente identificou aí nesse projeto 18 desperdícios que a gente foi verificando ali durante o processo. E são exatamente as mesmas pessoas da empresa, né? O interessante é isso, né? Porque, como eu falei antes, às vezes as pessoas estão ali no dia a dia e não enxergam, mas depois que a gente explica o conceito de cada um desses desperdícios, as pessoas começam a enxergar, né? Então, a gente viu ali movimentações totalmente desnecessárias, processos desnecessários, todos esses desperdícios que a gente colocou aqui, vocês vão enxergar que a gente foi pontuando aqui, né? Cada um deles, né? Então, em cima disso daqui, a gente já tem uma ideia, né? O que é que eu posso fazer no meu futuro? No meu futuro, eu vou querer esses desperdícios aqui que a gente identificou, né? É claro que não, né? Então, a partir daí, a gente começa a ter as ideias. Então, aqui é um pouquinho do processo em si, né? Da equipe ali formando, fazendo esse diagrama de fluxo, né? Que estava desenhado ali. Então, é só para vocês entenderem como é feito isso, né? De uma forma muito simples, como a gente gosta de dizer, né? Papel, borracha e post-it, coisas que simples que a gente vai montando, desmontando, fazendo, melhorando, muito dinâmico, né? Uma coisa que a gente pode fazer, qualquer um pode fazer, não precisa de um software avançado, não precisa de nada muito complexo, uma simplicidade, né? Até porque se não fosse simples não seria Lean. Então a gente vai fazendo todo esse processo, foi lá no processo, pegou o tempo, vai colocando cada processo, vai montando, né? Então aqui é só para a gente mostrar um pouquinho
como foi feita essa elaboração pela própria equipe. E aí, depois que foi feito todo o processo, que a gente enxergou os desperdícios, nós tivemos que identificar e ver como é que a gente queria que ficasse o nosso mapa futuro, né? Então, da mesma forma, a gente fez novamente, eliminando os processos desnecessários, eliminando tempos desnecessários, movimentações desnecessárias, né? Então, aqui a gente consegue ver, né, estoques intermediários que existiam, né? A gente fez vários trabalhos aqui para poder desenhar esse mapa futuro, né? Então, vocês vão ter que lembrar agora, né, que a gente falou, né? Que antes, nos 5 dias úteis, né, nós fabricávamos 6 conjuntos de torres, né? Vocês devem lembrar, né? Que totalizava ali 720 metros, né? Então, qual é o nosso plano futuro? A gente enxergou que, eliminando todos os desperdícios e tomando algumas ações, que a gente vai ver também, a gente conseguiria aumentar essa nossa produção das escadas, né? Então, esse aqui é o nosso mapa futuro, né? Fizemos várias modificações aqui e que a gente vai agora aumentar. Só que aqui, gente, a gente tem que entender que aqui é um desejo, né? O mapa futuro é aquilo que a gente deseja que ele aconteça. Então, a gente vai planejar tudo em cima desse mapa futuro. Para planejar, nós temos que criar, claro, né, como fazer, né? Então, a gente, utilizando mais outra ferramenta aqui, né, o 5W2H, fizemos um plano de ação para fazer chegar nesse plano que a gente executou, né? Então, a gente listou aqui vários itens, né, várias ações que a gente precisava fazer, colocamos uma pessoa responsável para executar, né, puxar a equipe, fazer acontecer, né? Colocamos ali e incluímos também, né, os custos, aquilo que estava envolvido. Então, se vocês observarem aí, né, quase a maioria das ações nem custo tinha, e as que tinham eram custos muito baixos, né? Então, assim, é muito interessante a gente dizer isso, né? Porque, às vezes, a gente pensa que para melhorar, para aumentar a produtividade, para aumentar, né, a eficiência do nosso processo, a gente precisa fazer um investimento, né? E, às vezes, um investimento muito alto, muito caro. E aqui, né, está uma prova que não é bem assim, né? Então, aqui a gente elencou, né, vários processos, né? Desenvolvimento de carrinhos para transporte, uma programação diferente da forma de produção, agora de uma forma contínua, né? Cada peça por vez, balanceamento de cada processo, de cada operação, de forma balanceada, diminuiu a quantidade de inspeções de qualidade que a gente tinha um processo já garantido e ficava fazendo inspeção desnecessariamente, né? Então, definimos menos pontos. Layout teve que ser modificado, aproximando mais algumas máquinas, né? Criação de supermercado para alimentar alguns processos que precisavam de peças, né? E aí vai, né? E aí muitos outros processos ali que a gente tem. Então, só para vocês entenderem, né, que após a execução de todo esse plano, né, esse plano todo o trabalho foi feito, nós conseguimos alcançar exatamente aquilo que a gente projetou, né, que seria aumentar, né, a nossa produção de escadas, que era de 720 metros para 960 metros. E aí você pode pensar, caramba, como é que eles conseguiram isso? Cadeira, mas são 33% de aumento, né, de produtividade. Então, assim, realmente algo assim que às vezes a gente fica até surpreso, porque com poucas ações, com pouco investimento, a gente realmente conseguiu mudar com as mesmas pessoas, né, com a mesma equipe, praticamente com as mesmas máquinas, com a mesma forma de fazer, né, mas mudando, claro, retirando todos os pensar, mudando a forma de trabalhar, que são as ferramentas que o Lean nos ajuda a ter, né? E, consequentemente, também tivemos um outro ganho aí, outro resultado,
que foi o custo logístico, né? Porque quando a gente mandava para os clientes, nós contratávamos uma carreta, igual a essa daqui, né? Que cabia apenas seis sets, né? 6 conjuntos de escadas. E agora você vê que tinha um espaço para... Era subutilizado, era perdido, era desperdício também. Então, a gente conseguiu aumentar numa mesma carreta, né? Também essa quantidade de 33% a mais, né? Reduzindo também esse custo logístico, né? Então, a gente vê, né, como é possível, né, de uma forma inteligente, de uma forma com os recursos que a gente já tem, aproveitando, né, todo o pessoal que está ali, para que a gente possa aumentar toda a produtividade, o custo, né, tantas coisas que a gente via que poderia aproveitar, né? Aqui a gente tem um resumo, né, que também dentro da nossa metodologia de trabalho a gente chama de A3, que é um resumo de tudo isso aqui que a gente apresentou aqui para vocês, né, explicando numa única folha todo o processo como foi feito, forma para que apresente tudo, né, aquilo como ficou, registrar o projeto, né, para poder ver como ficou aquilo ali e que possa servir, né, para também um outro momento, né, para fazer um outro mapa futuro e melhorar mais ainda esse processo que foi feito, né? E aí eu queria falar também com vocês um pouquinho, né, sobre os erros e os acertos desse projeto, né? Então é sempre importante a gente ressaltar foi bem, né? Porque a gente aprende também com os erros, né? Então, dentro desse projeto, a gente tirou algumas lições, né? Essas a gente chama de lições aprendidas, que, principalmente, né? A gente elencou aqui que antes de ter esse projeto, né? Durante, a gente começou a fazer, mas a gente não conseguia definir muito bem as tarefas, então isso aí foi algum dos problemas que a gente teve ali no início. Precisa realmente focar bem naquilo que vai fazer e definir bem para que depois a coisa desenvolva bem, né? Depois, a gente teve também, né, essa questão da própria equipe que está fazendo entender todo o conjunto do projeto, né? E às vezes, como antigamente no Fordismo, né, a gente tinha muito esse problema de cada um fazer só uma parte, né? Então o cara só sabia apertar parafuso. E aqui, nessa nossa sistemática, a gente precisou realmente que toda a equipe entendesse todo o projeto, todo o conjunto, não só aquela parte que ele estava executando, né? Então, no início, a gente quebrou um pouquinho a cabeça com isso, porque não é que todos estavam ali na mesma sintonia, né? Então, precisamos aprender um pouquinho que todo mundo envolvido tem que estar junto, numa forma coesa, né? Todo o time. E depois investir pouco tempo na observação dos processos. Isso daí foi uma das coisas assim, que, para mim, foi fantástica, porque a gente, para poder entender bem uma coisa, né, a gente precisa conhecê-la. Então, a gente precisa realmente dispor tempo. Então, a gente precisa ir até o local, ficar ali realmente observando, parado, né, entendendo, sem fazer nada, apenas atentamente observar aquilo que está acontecendo, para só depois poder sugerir uma ideia, né? Então, a gente, com aquela sede de querer fazer as coisas logo, perdeu um pouco disso, né? Querer fazer sem observar. Então, acho que essa é uma lição que a gente precisa ter de primeiro estar lá no lugar, né? No Gemba, olhando, sentindo, né? Observando realmente como acontece a coisa. E depois, sim, a gente conseguir fazer, dar uma ideia, solução, né? Ver como é que pode ser feito, tá? E depois a gente vê a parte dos acertos, né? Que, como eu já falei, é essencial, né? O time multifuncional, porque a gente viu ideias de pessoas assim que, né? Que estavam pensando ali fora da caixa. Então, muito interessante a gente ver pessoas de outros setores participando, dando ideias e ali contribuindo com a solução dos problemas. Outra coisa que foi fundamental, que foi o balanceamento do tempo das operações, né? Isso daí foi um dos grandes responsáveis por esse aumento da produtividade, né? Então, quando você tem um processo desbalanceado, você vai ter sempre gargalos
e vai atrapalhar todo o teu processo. No momento que você consegue balancear, ele vai te dar um resultado fantástico. Mudança do layout, né, como eu tinha falado, né, também ajudou bastante para poder diminuir essas movimentações necessárias, utilização de carrinhos, supermercados, né, e também principalmente desse pensamento de produção por lote, ou por peça, né, não mais como grandes lotes de peças iguais, né? Na verdade, hoje a gente produz exatamente da forma que vai ser entregue para o cliente, que vai ser montado na torre, né? Então, nossos clientes ficaram assim também muito satisfeitos com o resultado disso, porque hoje eles já recebem as nossas escadas na mesma sequência em que eles vão montar na torre. Então, isso já para eles já é um ganho enorme também, né? Para nós e para o cliente também. Então, é isso, de agregar, né, valor àquilo que o cliente precisa, aquilo que realmente faz a diferença para o cliente, né? E eu acho que eu estou chegando no final, ó, Alan. Só lendo aqui essa frase aqui para a gente poder refletir, né? Que a prática nos aperfeiçoa, mas são essas lições aprendidas que nos fazem avançar em menor tempo, né? Então, acho que era isso, né, que a gente queria passar para vocês hoje. Tem um pouquinho aqui os meus contatos para quem quiser, tiver alguma ideia, quiser trocar uma mensagem depois que a gente puder ajudar, né? Tá aqui meus contatos. Fico à disposição, né, para qualquer dúvida, pergunta, tá certo, Alan? E agradeço, sim, acho que foi um momento muito bom aí para a gente poder expor um pouquinho da experiência que a gente teve lá, né? E antes de tudo também agradecer, né, toda a equipe. Sei que alguns até estão aqui com a gente hoje, né, participando, então fizeram parte aí desse projeto, né? E todos eles são responsáveis aí também pelo êxito, né, do final desse projeto. Obrigado, Alan. Muito bacana, o Robson. Parabéns, né, pelo belo trabalho que vocês fizeram aí na Avante, pela exposição. E, pessoal, nós fomos aqui agraciados por um case que foi apresentado no Fórum Nacional Lean, né? Se não me falha a memória, certo, Robson? Então, é Foi também. um case que saiu aqui do Ceará, né, dentro do mapeamento de fluxo de valor, que foi apresentado no Fórum Nacional Lean. Robson, eu também quero te fazer uma pergunta para a gente depois ir para as perguntas aí dos colegas que estão nos assistindo, tá? Que estão participando com a gente aqui desse momento. Eu já vi que tem vários comentários aí. Antes disso, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que são 20 horas e 38 minutos, eu vou colocar no chat o link, tá? Para o nosso sorteio. E também vou colocar aqui na tela o QR Code. E aí vou dar a senha e logo em seguida eu faço a pergunta. Então, pessoal, tá aí no chat e eu vou agora a nossa senha vai ser 2608 é a senha 2608, tá? Eu vou projetar também aí o QR Code. Então, deixar aqui um minutinho o QR Code. E aí, o Robson, eu acho, cara, sabe, sou apaixonado pelo Lean, né? Eu acho que fazer o básico bem feito dá lucratividade, dá retorno financeiro e agrega valor para os nossos clientes. E o MFV, né, o mapeamento de fluxo de valor, ele traz um pouco disso, né, de a gente fazer o básico bem feito no momento que a gente aprende a enxergar. Eu acho que você foi muito feliz quando você disse, olha, aprender a enxergar é você pegar, né, prancheta, post-it e lápis na mão e fica lá no processo de observação para poder aprender, inclusive, com os erros. E aí eu acho que é muito bacana essa conexão, fazendo agora até um pouco aí dessa, né, conexão com a palestra do Ítalo sobre o aprendizado em cima do erro, porque eu vou já fazer essa pergunta, já vai adiantando aí o Ítalo, né, que eu acho que linha é ser ágil, né? Tá aí, como é que eu faço isso? Aprendendo com o erro. E aí eu queria te perguntar assim, qual foi o maior desafio nesse processo? Porque assim, eu não sei se eu posso afirmar isso, eu quero que tu também fale, e tu trouxe aí 36% de produtividade. 33% de produtividade. Isso é 33% de rentabilidade, de lucratividade,
né? Me fala um pouquinho sobre isso e qual foi o principal desafio para chegar nesse resultado dentro do mapeamento de fluxo de valor? Sim, Alan. Na verdade, é 33%, né, de aumento de capacidade, né? Então, de fato, se a gente tinha uma capacidade instalada, a gente aumentar ela, né? Então, o ganho não é 33% de lucratividade no final das contas, porque eu estou ganhando ali em mão de obra, né? Então, a parte referente à mão de obra é sim um ganho de 33% em eficiência, né? Claro, teria que fazer uma continha aí para poder a gente ver no final das contas e lucratividade quanto a gente tem, né? Mas é só pensar que qualquer produção, né? Qualquer lugar, se eu conseguir aumentar 33%, né? É muita coisa, né? Então, essa é a realidade, né? E com relação à, à pergunta que você fez sobre qual Desafio, foi o principal maior desafio. desafio, né? Eu vejo assim que acho que o principal desafio é essa coisa de você colocar uma coisa que é nova, né, para as pessoas, né? Eu acho que sempre esse é o primeiro desafio, talvez o mais difícil, né? Então, as pessoas que não conhecem a metodologia, né, ou qualquer coisa, quando a gente apresenta como uma novidade, tem uma certa resistência, né? Então, assim, às vezes as pessoas não acreditam, né, que pode acontecer, né, como acontecer, né? Então, acho que um pouco dessa resistência inicial, né, e todo mundo ficar meio assim, será que é mesmo, né? Vamos pagar para ver, né? Então, isso existe, sim, mas logo depois, eu acho que é uma barreira realmente bem no início, porque depois que a coisa realmente começa, aí é o contrário, a coisa se inverte. Todo mundo se envolve de uma forma que realmente vai até o fim ali, contribuindo, fazendo a coisa acontecer, né? De fato, muda completamente na hora que você começa a enxergar, né? Quando você começa a enxergar, muda o pensamento, muda a forma de pensar, né? Então, acho que é bem por aí. Tá. A Avante, né, tu trouxe que ela é uma empresa aí centenária, né? E usando o Lean, né, agora, né, vocês, olha, Alan, a gente recebeu um desafio de usar as principais ferramentas do Lean, você falou 5S, MFV, né, várias outras aí, no mundo todo. Como é que é isso, cara? Porque, assim, às vezes, esse, porra, empresa centenária, né, localizada em vários países, como tu trouxe aí no início da tua apresentação, e ainda existe a oportunidade de usar o Lean como base para aumentar a produtividade. Como é que foi isso, esse desafio, agora do ponto de vista estratégico, levando em consideração que não foi só a Avante aqui no estado de Ceará, mas todas as... Eu me lembro que eu fiz uma visita lá, o Robson, a gente tinha, eu acho que não me lembro se pouco antes ou depois da formação Greenbelt ali, eu cheguei a fazer uma visita lá e tu me colocou isso. E depois disso, ou foi um pouco antes, tô na dúvida, tu contratou, se não me falha a memória, a Coribi, você acabou de falar, né? Para dar esse apoio metodológico lá com o Arthur Rossi, que inclusive vai estar com a gente aqui na próxima semana. Eu vou já já falar aqui. E aí, né, justamente por esse desafio, Alan, nós recebemos um desafio, que é um desafio global, em todas as unidades, estrategicamente, implementação do Lean, porque a gente acredita nesse processo. Como é que foi isso agora do ponto de vista estratégico? Exatamente, Alan. A nossa empresa, né, como apresentada, tem todo um planejamento, né? E um dos pontos, um dos pilares desse planejamento é a excelência operacional, né? Então foi escolhido, né, como essa ferramenta para alcançar essa excelência, né? O Lean, né? Não como ferramenta, porque o Lean é muito mais do que uma ferramenta, né? Mas para dizer assim, o Lean foi escolhido para como uma forma hoje disseminada no mundo inteiro, né? Que poderia ser aplicado em todas as unidades fabris, né? Então, isso daí foi realmente colocado como esse desafio. Todas as fábricas implementaram isso que eu estou falando, que foi feito aqui, também foi feito nas outras unidades, né? Então, hoje já está rodando, né? Cada um, pelo menos esse básico já foi feito e, claro, agora a gente está avançando, né? Cada vez, né, tentando melhorar dentro dessa metodologia. Porque o Lean ele é universal, né? Esse pensamento Lean, ele é universal, né? Começou, né, ali na Toyota e tudo, mas
hoje está disseminado no mundo todo e a gente sabe comprovadamente os resultados que ele dá, né? Então, a empresa, de forma muito sábia, né? Eu fiquei muito feliz porque antes disso eu já conhecia, né? E já trabalhei em outras empresas, né? É, com o Lean. Então, assim, foi fantástico. Eu disse, cara, realmente é um diferencial as empresas que optam por implementar Lean dentro da sua cadeia produtiva ou até mesmo do seu escritório, né? Porque os resultados são reais, né? Então, isso é que foi basicamente escolhido. Muito bacana, muito bacana. Pessoal, são 20 horas e 45 minutos. Eu vi aqui que nós temos aqui pelo menos duas ou três perguntas. Vou colocar na tela de novo o QR Code, tá? Eu acho que ainda tem alguns colegas que podem ainda não ter feito aí, né, a sua inscrição no sorteio, tá aí o QR Code, tá? E usem também o chat lá para poder acessar o link. E a partir de agora, para a gente já ir se encaminhando aí para a última etapa, eu vou trazer aqui o meu amigo de novo, Ítalo. Ítalo, vi que tinha uma pergunta aqui para ti. Então, deixa eu ver aqui a pergunta. Vou localizar. Acho que tá aqui. Beleza. Antes dessa pergunta, eu disse que ia fazer uma pergunta, né? Eu disse, vai treinando aí. Ser ágil, Lean, ser ágil, o Ítalo, é ser Lean? Necessariamente. É uma pergunta capciosa, né? Mas necessariamente para ser Lean, né, a empresa ela precisa estar preparada, né, pelo menos em mentalidade, para entender, como o Robson falou, que não é só um método, né? É toda uma, vou dizer, uma mentalidade que a empresa tem que adotar. Então, vai no meio a meio aí, né? Ágil e Lean tem que estar andando de mão dada para a empresa ir para o caminho certo. Legal. Eu me lembro, o Ítalo, de um Kanban que o senhor fez na parede do, do Income Quality, né? E ali já era um pouco ali da tua essência agile aí, né? Já um pouco de Lean, de métodos ágeis, numa empresa que genuinamente a Ford, né? Mesmo sendo Ford, é uma empresa que tenta buscar o Lean dentro da sua excelência, né? Eu acho que faz todo sentido. Para ser ágil, você precisa sim ser Lean, né? E vice-versa, eu acho que faz todo sentido. Deixa eu te fazer a pergunta, tá? Do Rafael Fortuna. Ele diz o seguinte: apresentação muito rica e com ferramentas de gestão bem modernas, mas qual a estrutura para gerenciar tantas atividades? O que você tem que condensar, na verdade, e bem por isso que eu disse no começo que quando você encadeia o sistema de gestão, você tem que pensar no projeto não como uma célula segregada, mas como parte do modelo de gestão, porque se ele não tiver, vou colocar assim, vivo dentro das rotinas corporativas, ele vai morrer, né? As cerimônias, as rotinas corporativas, todo o aparato que a própria empresa já tem, ela tem que fazer parte do projeto e o projeto vice-versa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a Arcaplast, né? Nós temos as nossas rotinas corporativas, né? Dentro delas você tem algumas cerimônias, como a reunião de abertura, a reunião de fechamento, uma reunião de alinhamento de gestão, e dentro delas você tem ali a reunião de gerenciamento de projetos, né? Ela é uma reunião gerencial. Aí eu falo, quando eu estou falando rotinas que fazem parte da gestão corporativa é realmente para o plano estratégico, né? Porque no plano operacional, tu já vai ter ali as reuniões de trabalho, que são as sprints, tu tem ali aquela reunião 15 minutes, que é batida, que todo dia deve ter ali no projeto com a equipe de trabalho, mas para gerenciar, principalmente programas, tu precisa ter ali um aparato mais específico e principalmente rodando dentro das rotinas, onde a gente vai ter a alta gestão, a diretoria fazendo a revisão de todos os resultados. Uma outra coisa importante, né?
o projeto, né, o programa, na verdade, todo o portfólio dos programas e projetos, eles têm que estar em gestão à vista. Então, independente se tu vai ter ali uma... Nós temos uma parede, né? Lá, quem trabalha lá na ACA, enfim, temos uma parede inteira dos projetos estratégicos onde a gente enxerga cada um deles, inclusive no A3, como o Robson mostrou, né? E ali a gente vai fazendo os controles. Mas é interessante que pelo menos um dashboard ou algo parecido, para que você gerencie o seu portfólio, exista dentro da sua organização. Então, tem 2 a 3 aparatos, os principais são, ele tem que ter uma rotina, uma cerimônia básica, ele tem que ter ali um ponto de controle onde você consiga fazer uma gestão à vista bem tranquila, e você tem que ter pelo menos uma revisão, né, periódica aí para fazer com que o projeto esteja andando e também ajudar o líder de projeto. Muito bacana, muito bacana. Tem agora uma outra pergunta que vai para o Robson, tá? Deixa eu achar aqui, vamos lá. Do Leandro. Robson, né? Para o MFV, estado atual, quantas etapas de processo foram mapeadas e quanto tempo o MFV foi finalizado? Então, deixa eu ver se eu reformulo aqui. Para o MFV do estado atual, quantas etapas de processo foram mapeadas e em quanto tempo o MFV foi finalizado, foi concluído? Bem, eu entendo que ele está perguntando sobre o processo, né, da produção, né, das escadas, né? Então, a gente tinha mais ou menos, Leandro, em torno de 10 a 11 processos, né, onde foram pegos toda a questão dos tempos, toda essa relação ali, né? Então, mais ou menos 10 a 11 processos. E o tempo desse projeto aí, né, acredito que foi mais ou menos uns 4 meses, né? Desde o início até a conclusão, né? A conclusão que quando eu digo é depois que foram tomadas ações que foram previstas a colocar, né? O desenho do mapa, né? Ele vem bem antes, né? Do mapa futuro, ele vem bem antes, né? Mas para a execução das tarefas, né, das ações que foram tomadas, demorou aí uns 4 meses, mais ou menos. Legal, legal. Mais uma pergunta que agora vai para os dois, tá? E aí o Ítalo responde depois o Robson. É, Boa noite. Como garantir o engajamento da equipe para criar equipes de melhoria? E qual o papel da liderança para garantir esse engajamento e adquirir bons resultados? É, bom, lá a gente... São perguntas capciosas também, mas lá a gente costuma utilizar o básico, né? Então, para engajamento de equipe, presença de liderança, principalmente praticando escuta ativa, né? Então, não é só estar com o ouvido de mercador, como dizem, tu tem que estar escutando realmente a equipe para entender não só os problemas, mas também oportunidades que vão acontecendo e trabalhar ali, né, o processo de empatia. E aí tu enxerga empatia como quiser, né? Dentro de um projeto, eu categorizo empatia como a capacidade de transformar em ação aquilo que vem de outro. Então, o cara consegue entender ali, transcrever o que, às vezes, enfim, um cara da operação, né, como ideia, e tu conseguir colocar isso em prática, isso não engaja só ele, engaja a equipe inteira. Então, mais ou menos isso que a gente pratica. Legal. Robson? Então, também dentro da nossa metodologia, né, a gente fez uma divisão em células, né, das equipes. Então, isso foi muito interessante, porque cada célula teve que ter ali a sua autonomia, né? Então, tem uma pessoa que está ali liderando, né? E aí isso criou um engajamento muito grande, porque não ficou mais aquele monte de gente, né? Cada um no seu setor, na sua área, né? Não, cada célula ali ficou responsável de fazer aquilo que foi necessário para o seu trabalho ali dentro daquele seu microprocesso, né? Então, isso fez com que pessoas que às vezes estavam ali só no operacional tivessem a oportunidade de também aparecer, né? De mostrar, de fazer aquilo ali, de mostrar o que a equipe está fazendo. Então, isso faz com que as pessoas se engajem mais, né?
E também isso que o Ítalo falou, de escutar, né? Dar oportunidade a essas pessoas falarem. Então, durante os projetos, né, é muito importante escutar todos, né? Nos momentos em que a gente está fazendo os brainstorms, todo mundo tem voz igual, né? Independente de qual nível hierárquico dentro da empresa, todo mundo tem voz igual. E ali a gente vai vendo até mesmo as capacidades que às vezes tem ocultas, né, escondidas ali dentro de cada colaborador. Então, isso faz com que eles se sintam mais realizados, se sintam realmente fazendo parte da decisão, né, da construção daquilo que ele está fazendo, e isso naturalmente engaja, né, faz com que as pessoas estejam comprometidas com aquilo, quando ele está participando. Né? Depois também a questão da. Vocês perguntaram aqui sobre o líder, né, o papel da liderança. Né? Então, veja assim, que o líder, ele realmente tem que saber dar o espaço para todos, né? Ele tem que estar ali realmente orientando, mas dando essa oportunidade com que as pessoas possam participar do processo todo, né? Então, ali o líder ele vai ganhar também um pouco de descentralização, né? Ele vai ganhar, fazer com que as pessoas possam realmente fazer, né, cada um dentro do seu papel, dentro da sua possibilidade, claro, né, mas deixa um pouco mais livre, né, para poder estar pensando já em outros projetos, estar pensando já em fazer outras melhorias, né? Então essa autonomia que a gente dá à equipe, né, o líder ele precisa estar muito ligado nisso, né, para que essas pessoas possam também crescer, né, dentro da empresa, possam ter essa oportunidade e assim, consequentemente, ele também, né? Porque tudo aquilo que é feito da equipe, o líder, consequentemente, vai ser responsável, né? Seja bom ou seja ruim, né? Então, se a equipe dá bons resultados, o líder também vai ter bons resultados, vai ser bem visto, né? E quando é o contrário, a mesma coisa. Então, essa parte da liderança é muito importante, fazer com que a equipe realmente esteja engajada, participando, né? E dando autonomia para eles. Muito bacana. Pessoal, eu coloquei aí um outro link, e eu pediria que vocês, a gente já vai agora para as considerações finais, eu pediria que vocês preenchessem, que é o nosso NPS, Net Promoter Score. Eu acho que o Ítalo, inclusive, falou sobre ele aqui, né? Para poder medir, inclusive, o engajamento das pessoas, para falar um pouco de como é que foi essas duas palestras para vocês. Para mim, eu já adianto que foi sensacional. Dois temas que para mim se completam, e aí eu vou fazer já minhas considerações finais antes do sorteio, dizendo o seguinte: o Ítalo trouxe uma visão de liderança entre vários aspectos, né, do papel da liderança sobre o processo de empatia. E o Robson trouxe uma outra visão aqui sobre o processo de você delegar, saber delegar e confiar, né? Porque são coisas diferentes, certo? Você delegar e não confiar, você não deixa as pessoas agirem, inclusive sobre a cultura do erro, né? Você precisa deixar as pessoas agirem. E esses dois elementos, entre vários outros, eles são elementos essenciais para o líder Lean. Tá? Aquele líder que de fato desenvolve o seu time, e me parece, né, pelo que vocês trouxeram aqui, Ítalo e Robson, que vocês fizeram isso muito bem feito dentro das empresas de vocês, porque não se chega nesses resultados que vocês apresentaram sem ter uma escuta ativa e sem delegar com responsabilidade, né? Então, mais uma vez, parabéns. Pessoal, para a gente se encaminhar aqui para o final, eu vou agora projetar agora aqui, tá? É, o nosso sorteio. Eu pediria que vocês, por gentileza, preenchessem aí esse último link que eu mandei, para que a gente, né, veja aí o nosso NPS, veja aí como é que está o nosso nível de satisfação aí desses dois workshops, tá? Então, vou colocar mais uma vez aí no chat, utilizem, e vamos agora aqui para o nosso sorteio. 20 horas e 59 minutos. Então, acabei de baixar aqui o nome de todas as pessoas que foram, que preencheram aqui o nosso formulário, no total de 27 pessoas, né? Indo aqui do número 2 ao número 28, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer aqui pelo nosso sorteador tradicional e vou colocar aqui no nosso sorteador. Me dá um toque aí, Ítalo. Vocês estão vendo aí o sorteador? Robson, beleza? Então, Sim, do sim, número estamos vendo. Sim, 2, tudo ok. beleza? Do número 2, tá? Quando começa, porque o número 1 é aqui,
é a célula de identificação, ao número 28, do número 2 ao número 28. Então, do número 2 ao número 28, vamos fazer aqui o nosso sorteio. Lembrando que nem da vez passada, só vale se estiver aí. Vamos perguntar se a pessoa está aí, que é o número 15, tá? Vamos lá. Número 15, sorteado foi a Soraya Muniz. Soraya está aí com a gente, Soraya? Responde. Dou-lhe uma. Dou-lhe Tá duas. Deixa eu sim, ver no tá sim, chat. Alan. Sim, tá aí, já respondeu no chat. Parabéns, Soraya. A gente vai depois entrar em contato aí contigo para poder pegar aí o teu endereço, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso evento, do nosso workshop. Na semana que vem, nós teremos aqui 2 colegas que muito provavelmente, Robson, você os conhece, tá? Na verdade, você já citou um aqui, que é o nosso amigo Arthur Rosel, e teremos também o Carlos Garcia. E esse tema de MFV ele é tão bacana, tão bom, e tão importante dentro da cultura Lean, que a gente vai falar sobre mapeamento de fluxo de valor, da teoria à prática, e o MFV Office, que vai ser abordado aqui pelo Carlos Garcia. Então já fica a dica aí da próxima semana, pessoal. Então, mapeamento de fluxo de valor, da teoria à prática, MFV Office, otimização dos processos administrativos através do mapeamento de fluxo de valor. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês. Ítalo, muito obrigado. Robson, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui nesse nosso workshop. Eu acho que foi um momento riquíssimo de muito aprendizado. Obrigado, Alan. Obrigado, Alan. Tchau, tchau, pessoal. Forte Obrigado, pessoal. abraço, Obrigado, turma. Alan. Parabéns, hein? Parabéns aí. Ótima iniciativa. Valeu. Forte abraço, pessoal. Até a próxima terça-feira. Até mais. Tchau, tchau.